de 2019. Determino que seja lavrada a competente ata dos trabalhos. Esclareço que a presente audiência foi convocada por força do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Convido os representantes do chefe do Executivo aqui presentes para ocuparem seus lugares à mesa para iniciar os trabalhos, a saber, Dona Laíra Henrique Nogueira Leme, secretária municipal de Finanças, Sr. Ailton Batista de Oliveira, diretor do Departamento de Controladoria Contábil. Passo a palavra à senhora secretária de Finanças. Boa tarde, presidente da mesa, boa tarde, vereador Jaime Costa, boa tarde a todos presentes. Nós estamos hoje aqui em cumprimento a uma demonstração do resultado fiscal do ano 2019. Esse resultado fiscal, ele é um indicador bastante importante para as contas públicas, porque é o que vai estar demonstrando a capacidade do governo de honrar com seus compromissos com a população, com os credores, com os servidores. Então, são indicadores fortes, são indicadores que demonstram o total das receitas que o município arrecadou e o total de despesas aplicadas. Dentro desse resultado fiscal, nós temos dois indicadores. Os indicadores que seria o resultado primário e o resultado nominal. É exatamente esse quadro que está demonstrado aqui, que o senhor ABO vai estar demonstrando, que é bastante técnico, mas ele é o que demonstra a saúde pública do nosso município. Então, eu tenho alguns quadros depois anexos para apresentar, mas eu vou dar andamento primeiro com a demonstração desses dois indicadores, resultado primário e resultado nominal, pelo seu ABO, e depois a gente entra nos anexos, e depois, na terceira parte, abre para discussão, para dúvidas e qualquer esclarecimentos adicionais. Então, por favor, seu ABO. Palavra ao senhor Ailton Batista de Oliveira. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Receita, despesa e resultado primário. O resultado primário tem por finalidade indicar, demonstrar se os níveis de gasto dos entes do município são compatíveis com a sua receita. Ou seja, se a receita arrecadada comporta as despesas realizadas. Em 2019, o município de Caçapava, representado pela Prefeitura, Fundo de Previdência, Fusan e Câmara Municipal, tiveram uma receita total arrecadada de R$ 265.875.000 e, na contrapartida, uma despesa total realizada de R$ 262.974.000. Para demonstrar o resultado primário, a receita total, assim como a despesa total, deverá ser excluído das receitas, as receitas não financeiras, ou seja, operação de crédito, rendimento de aplicação financeira e a receita intra. E da despesa será excluído do valor total amortização, juros e encargos da dívida, amortização e despesa intra.
Da receita total de 265.875.000, deduzindo as aplicações financeiras, o importe para o resultado primário ficou no valor de 263.623.000. Da mesma forma, da despesa de 262.974.000, com a exclusão dos juros e encargos da dívida e amortização, 257.202.000, no que resultou no resultado primário positivo da ordem de 6.421.000, demonstrando dessa forma que o município cumpriu plenamente as orientações dadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, gastar apenas aquilo que recebe. Ela teve uma despesa inferior à receita arrecadada. O valor de 263.623.000. Nós temos um quadrinho abaixo, o resumo das receitas não financeiras, onde demonstra a arrecadação dos membros da Prefeitura. A Prefeitura Municipal arrecadou 263.122.000, Fundo de Previdência 70.000, Fusan 422.000, e um total de 263.623. Da mesma forma, despesa não financeira, de 257.202.000, a Prefeitura realizou despesas no valor de 210.296.000, Fundo de Previdência 1.305.000, Fusan 39.153.000 e a Câmara Municipal 6.447.000. Então, fica demonstrado mais uma vez que o município de Caçapava atendeu ao cumprimento das metas fiscais, realizando despesas inferiores ao que foi arrecadado, resultando num resultado primário positivo no valor de 6.421.000. Está demonstrado, senhor Rodrigo. Franqueia a palavra aos senhores vereadores para perguntas pertinentes ao assunto. Primeiro quadro. Quer terminar tudo? Podemos terminar tudo? Tá. Ailton. Depois os vereadores ficam à vontade. Então vamos à tabela 2, resultado nominal e dívida pública. Tabela 2, demonstrativo de avaliação e cumprimento de metas fiscais. Resultado nominal e dívida pública municipal. A dívida pública consolidada do município de Caçapava encerrou o exercício de 2019 com uma dívida de R$ 83.075.000. Para melhor explicação e transparência de entendimento desse valor, nós vamos utilizar a tabela 3. Tabela 3. Que está analítica e fica mais fácil do entendimento. A dívida consolidada do município tem dois devedores, a Prefeitura Municipal e Fusan Fundação de Saúde. A Prefeitura Municipal tem na sua dívida consolidada, é composta pela dívida contratual e pela dívida dos precatórios. A dívida contratual da Prefeitura, ela tem contratos com a Caixa Econômica Federal, com Desenvolve São Paulo. O Córrego da Caixa Federal, o Córrego de Mocinha, encerrou o exercício com a dívida de R$ 62.167. O Córrego de Mocinha foi contratado para ser pago em 175 parcelas, e foram pagas até a presente data 172 parcelas, restando 3 parcelas a serem pagas. A última será paga agora no mês de março. E esse contrato será zerado. Depois tem o Pavimentação Panorama. Pavimentação Panorama foi assinado com um contrato para a pavimentação lá do bairro do Panorama, para ser pago em 240 parcelas e já foram amortizados 84 até a presente data.
E o saldo que passou para o exercício de 2020 é de 3.769.000. Desenvolve São Paulo. Foi um contrato firmado para a pavimentação dos bairros Aldeia e Esperança, que passou um saldo para ser pago em 2020 e consequente, 4.663.000. E logo em seguida tem um termo aditivo que foi firmado este ano, que importa no valor de 539.000. Total voltando à Caixa Federal, o total da Caixa, a Prefeitura deve 3.831.000. E para a Aldeia e Desenvolve São Paulo, 5.202.000. Dando um total da dívida contratual de 9.034.000. Logo em seguida tem os precatórios. Precatórios de terceiros já aumentou 2017, que passou um saldo para 2020 de 16.386.000. Até aumentou 2018, passou um saldo de 6.300.000. Tribunal de Justiça, 7.932.000. Total dos precatórios, 30.630.319. Que somando com os 9 milhões da dívida contratual, a Prefeitura encerrou com um saldo de 39.654.000. Logo em seguida nós temos a FUSAM, Fundação de Saúde, que a dívida consolidada dela são as dívidas confessadas. São os encargos de INSS, FGTS, PIS e Imposto de Renda metido na fonte. O saldo que passou de 2019 para 2020 do INSS foi de 36.592.000, FGTS 1.885.000, PIS 200.342 reais, Imposto de Renda 4.753.000, que somando os valores do total de 43.421.000, somando com a dívida da Prefeitura de 39.654.000, dá um total de 83.075.000. Não tem mais coisa. Não. Agora, já pergunta agora. Havia dúvida, né? Franqueia a palavra aos senhores vereadores para as perguntas pertinentes ao assunto. Senhor presidente, secretários, representantes do Executivo, novos vereadores, população presente, boa tarde. Gostaria de perguntar para a secretária de Finanças, até aproveitando, fazer uma extensão da última discussão na audiência da saúde, onde o tema foi finanças, em específico o repasse do município para a FUSAM. Naquela oportunidade houve uma divergência, eu apresentei algumas divergências em valores apresentados, tanto na audiência da saúde, na informação direta do Executivo para essa casa e naquela informação que a senhora, meio que não era audiência de finanças, mas a senhora de pronto deu algumas informações ali, mesmo, e se comprometeu de nessa audiência estar passando de forma mais com mais detalhe, mais detalhada, mais formal. Clara e formal também, quanto realmente o município enviou de recursos para a FUSAM no exercício 2019 através de fonte 1, através de recursos próprios para manter essa administração indireta. Tá. Eu estou com um quadro aqui que na hora que eu falei para você na audiência anterior, a data base já era uma divergência. Tá? Então, agora, fechamento de balanço ocorreu só no final de janeiro. Então, esse seria o dado firme, fechado, oficial. Então, de fonte 1, nós temos 30 milhões. Eu estou com um quadro do sistema aqui que eu posso estar deixando para você. De fonte 1, 30 milhões. Depois teve fonte vinculadas e teve também as fontes que a gente chama de fonte 8, que seria das emendas impositivas. O senhor Ailton está com o quadro na mão.
né, da transferência Fusan. Então, eu posso estar deixando com você. Então, são 30 milhões, realmente, Então, de fonte 1. Vamos deixar claro uma situação, até porque eu também, por isso que eu perguntei, porque eu estou com um quadro aqui da Conan também, que fala em 30 milhões até 31 de dezembro Certo. de 2000. Só que a resposta do Executivo sobre a mesma pergunta de requerimento, ele fala em 37 milhões, fonte 1. 37 milhões, talvez seja a data base aí, que eu falei, que acho que a data que você está em mão, não tinha o mês de dezembro fechado. E 37 então, é total, maior. não fonte 1. Talvez... Então, mas a pergunta é, quanto ao valor dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal pela Fundação Saúde e Assistência Social, no exercício 2019, foi de R$ 37.937.030 e R$30,86. Tá, Então, a senhora me informa que a resposta ao requerimento ela veio equivocada. Equivocada e talvez pela base de informação que não estava com fechamento de dezembro ainda Então, oficialmente fechado. Efetivamente, a Fusan recebeu 30 milhões. De fonte 1. Sim, da Prefeitura. 30 milhões. Porque no orçamento municipal aprovado em 2018 para 2019, previu-se que a Fusan receberia 38 milhões de fonte 1. Não, acho então, assim, eu queria chegar nesse número, porque é evidente que houve uma supressão de 8 milhões no planejamento da Fusan. Porque eu imagino assim, mesmo a Fusan, eu sei que é previsão, eu sei que depende de arrecadação, mas será que houve uma diminuição tão grande em outras pastas? Sim. Proporcionalmente falando, igual com relação à Fusan? Todas as pastas, as despesas foram reduzidas, todas. Então, mas um montante de 8 milhões... Porque a receita também foram reduzidas. Mas esses 8 milhões tem alguma coisa equivocada aí na análise. Porque o total da fusão foi 39 milhões, total, entre fonte 1 e fonte vinculada. E a fonte 1 não foi só a fusão reduzida, foram todas as secretarias reduzidas, em função da receita, como eu falei aqui no início, a abertura. O indicador mais forte que tem das contas públicas é exatamente esse resultado primário, que é o caso da transferência com a fusão que entra. Isso, eu entendi. O que me assusta é apenas o valor aprovado em orçamento de 38 milhões, efetivamente ser repassado 30 milhões, e uma supressão de quase, aí eu não sou matemático, de quase 25%. Eu estou falando a grosso modo aqui, tá? O Celso está aqui presente. Pode falar. Só eu que quer fazer uma colocação? A transferência da Fusan na fonte 1, de acordo com a planilha que eu tenho aqui, foi repassado 30 milhões 198 mil. Quanto? 30 milhões 198 mil. Fonte 1. Exatamente. Fonte 1. Sim. Fonte 5, transferência federal, 8 milhões 616 mil. Perfeito. E fonte 8, emenda impositiva, 544.320. Que foi no total das três fontes, dá 39.367.255 reais. Não, perfeito. Só contextualizar, o senhor entendeu o porquê do meu questionamento. Eu fiz um requerimento para o Executivo, 2 requerimentos, aliás, para o presidente da Fusan, que o prefeito acabou respondendo no lugar do mesmo. E o prefeito, através de requerimento, informou que de fonte 1, a prefeitura enviou para a Fusan 37 milhões. Estou aqui com a resposta do requerimento em mãos. Aí, em audiência da saúde, foi apresentado 30 milhões. A senhora lembra? Sim. E aí causou essa estranheza. Então, assim, sobre a diferença, já ficou claro que a resposta que veio do Executivo veio equivocada. Ela não considerou a pergunta que era estritamente relativa à fonte 1. Mas agora, eu estou entrando num outro mérito, que é a questão de esse valor, essa supressão de quase, eu vou falar um número aqui, um percentual, a grosso modo, de 20%, eu teria que fazer a conta, estamos falando de 8 milhões num montante de quase 40. Então, que seja 20% do orçamento da Fusan. Houve essa supressão de 20% em todas as pastas? Houve. Em todas as pastas? Foi. Nós tivemos 26 milhões
de redução. Eu estou perguntando isso porque depois eu vou fazer esse levantamento, tá? Não, com claro que certeza. eu não tenho nem talvez a habilidade que a senhora tem de fazer Falando-se essa parte de despesa operacional. técnica, mas eu vou fazer esse levantamento se houve uma proporção na redução. É lógico que você tem que levar em consideração que algumas secretarias ela não pode ter redução. Sim, educação é um exemplo. Educação, Aí, que lógico. tem os outros indicadores Os limites obrigatórios. funcionais que tem que ser cumpridos. FUSAM também, saúde também tem. Então, respeitando os indicadores obrigatórios, houve... Por que eu estou falando isso? Porque vem havendo uma redução no repasse para a FUSAM ano a ano, e isso não vem só desse governo, isso já vem de longa data, mas tem se acirrado mais agora, e a gente está vendo o caos que está se encontrando na saúde. E a gente Sim. vê redução de investimento na área da saúde, causa um pouco Agora, a de... FUSAM não está tendo redução. O Celso está aqui O para Marcelo, falar. vereador Marcelo, o presidente da FUSAM está aqui e gostaria só de Ok. fazer uma colocação. Bom dia. Por dentro. Boa tarde, né? Boa tarde. É só para esclarecer, Marcelo, da questão dos 38 para o 30, é que o orçamento da FUSAM é montado fonte 1 mais a fonte vinculada. Então, eu acho que a dúvida está aí, que você falou que diminuiu 20%, né? Teve diminuição, acho que em todas as secretarias, mas não foi 20% não. A gente sabe que a gente precisava de investir muito mais, assim, em tudo, né? E o orçamento não bate, mas a prefeitura tem mantido e a diferença que responderam, acho que responderam errado, né? Essa questão de onde te passaram 30 milhões. O que vem da fonte 1 é 30 e alguma coisa, e o restante vem da fonte 5, que é o federal. Então, assim, eu não sei como estava o orçamento. O orçamento fechou em 39, foi empenhado, né? 37? Então, foi aprovado. Esse que foi aprovado aqui é 30 mais 8. Não é 38 da fonte 1. Não é isso é que eu estou 38. falando. Estou com o orçamento em mãos aqui. Foi aprovado assim, por órgãos de governo, administração direta, no caso, a Prefeitura Municipal. 38 milhões, 21 mil e 21 mil reais. Isso foi previsto para ser enviado à FUSAM, fonte 1. Aí você tem... Na documentação, eu estou te passando o que eu tenho, tá? Como documentação é 31, está na despesa da fonte 1, 30 milhões uns quebrados, e o restante vem da fonte Sim. 5. Esse aí Eu vou seria o achar. total. No total de 38 e quase 39 milhões. Entendi. 39 seria o total. Isso. 38, Não, esse documento seu seria qual tabela que você estaria? Estou olhando o orçamento, tá? Estou olhando o orçamento mesmo. Mas o orçamento seria total 39. Então, está 38. Talvez a impositiva não esteja aí. Poderia dar uma olhada? Sim, é lei. 38.021. Seguridade Social. Aqui é total. É o total do orçamento. Aqui tem fonte 1 e fonte vinculadas. É o total. A emenda impositiva, A emenda- ela é uma receita, né, dona Leia? Ela é uma receita, né? transferência. Ela não é uma receita. Ela é derivada percentual da receita. Mas ela é uma Mas ela transferência. agrega o orçamento, né? É Ela porque agrega orçamento. é que foi dito aí na rede social aí por uma senhora que os vereadores, para atender o ego eleitoral da emenda impositiva, fizeram que o prefeito tirasse da saúde para atender a emenda impositiva e elevar nosso ego eleitoral, né? O que é um absurdo tremendo, uma falta de técnica e de conhecimento mesmo da área financeira, né? Então, só para registro. Tecnicamente não foi bem colocado. Né? Não, foi ela péssimo. é um percentual Foi em cima da pessimamente receita colocado. destinada aos vereadores. Tanto é que foi apagado isso, né? Para não passar mais vergonha, foi apagado isso da rede social, né? E, inclusive, tem até uma obrigatoriedade de 50% ser destinado para a saúde. Né? Então, tem a legislação é bem clara nesse sentido. Secretária, só para, como a senhora informou, a senhora poderia me disponibilizar essa planilha de cálculo para Sim, ficar mais está claro? na mão. Tá. Até porque daí eu vou fazer um estudo melhor sobre esse assunto. Sim, mas daí eu vou analisar, só queria que me passasse uma foto para poder... Repassado. Aqui tem o previsto atual
30.198 de fonte 1, Isso, é o que sendo está repassado previsto aqui. 30.196, o repassado também para da fonte 5, então a diferença, tudo certinho. E aqui mostra as emendas impositivas, então está bem claro. Até se puder tirar uma foto, já devolvo. Aproveitando... Eu só gostaria de falar o seguinte, a Fusan, você falou que a gente tem, todos os anos tem visto que está reduzindo. Este ano nosso, eu estreitei muito com o Celso todas as despesas, todas as emendas obrigatórias que a gente teria de estar cumprindo. Então, a gente está com um relacionamento muito estreito. Tá? Então, não é que a gente está deixando de passar nada para a Fusan, não. Então, eu, enquanto fiscalizadora, isso que o objetivo é ver se o que foi aprovado em orçamento por essa casa, se ele efetivamente está sendo cumprido na prática. Até porque eu entendo que, seja qual for, aí hoje aqui nós estamos representando, mas é uma administração direta, a prefeitura faz a fiscalização direta desse órgão, uma fundação, embora tenha muita característica, existe uma confusão aí entre se é uma fundação, se faz parte da administração, existe uma divergência jurídica sobre isso, mas eu entendo que é difícil você administrar, seja qual for o órgão, e aí eu vou entrar na questão da saúde pública, que é pior ainda, porque saúde, não se faz saúde sem recursos, sem dinheiro. Isso eu tenho ouvido de todos os profissionais da área da saúde. E você tem um orçamento e você não sabe com o que você pode contar no ano. Então não tem como, eu não consigo ver você conseguir fazer uma gestão. Eu sei que eu tenho 38 milhões para fazer uma gestão de saúde. Então eu sei que eu posso gastar com isso, eu posso investir nisso. Não, a cada mês eu tenho que ficar naquela coisa, será que vai vir tudo, será que não vai vir? Então eu acho que tem que ter essa segurança para a Fusan, de que o orçamento é esse, nós vamos investir isso e você pode planejar, e aí sim, não fazendo um bom... Inclusive, todo início de mês a gente senta e verifica todos os repasses daquele determinado mês, porque a gente não sabe quanto que vai entrar. Então, a gente semanalmente... Sim, mas eu entendo que saúde tem que ser entende? sagrado, tem que ser prioridade no governo. A gente tiver que cortar, que corte em outra área, mas na saúde tem que ser mantido. Não, mas eu estou acrescentando para você a forma com que a gente trabalha, entende? Entendi. E, secretária, complementando, aí é da Fusan, mas como faz parte da prestação de contas, aqui está, só de verdade, essa eu queria entender, eu queria uma explicação melhor. Com relação à dívida confessada da Fusan, sobre o imposto de renda retido na fonte aqui, porque esse aumento saiu de 1.759 para 4.753 de 2018 para 2019 no comparativo. Celso, novamente, você pode esclarecer? Então, a gente entrou na justiça, né? A dívida da Fusan, ela vem crescendo absurdamente com as atualizações. Ela não... Acho que a última, a de 2008 para trás, é a grande dívida, né, previdenciária. Em 2016 ficaram alguns meses para trás que não pagaram de INSS, mas foi pago logo à frente. Então, se você entrar hoje, eu tenho um aplicativo, dívida aberta da União, hoje está em 28 milhões a dívida previdenciária da Fusan. Porque, como a gente entrou na justiça, a gente tem uma tutela, né, antecipada, enfim. Desculpa, previdenciária está quanto? 28 milhões. De 36, né? Aqui está 36.592. Então, hoje, se você entrar aqui no site, eu tenho os processos, ela está em 28.651.000. É o próprio site da União. Secretário, por que está 36 aqui? Não, é a posição de hoje que ele está falando. Passando a posição de hoje. É porque, como a gente entrou na justiça, eles estão suspendendo para análise. Então, esse aumento aí do imposto de renda estava suspenso e voltou agora. E se você for ver ali o INSS, ele está em 42 milhões, foi para 36. Até da previdenciária eu não entendi do imposto de renda retido na fonte, que é o IRF, que saiu lá de
1.760.000 para 4.753.000. Então, é isso. Porque eles estão suspendendo todos os créditos para poder analisar crédito a crédito, tanto no imposto quanto nos previdenciários. Não entendi. Não entendi. O que eu imagino aqui na tabela, tá? Não sou... por isso que eu estou pedindo uma explicação melhor. Imposto retido na fonte. Eu retenho o imposto do funcionário para pagar a receita. E já repasso para a receita. Essa é a ideia. Sim. Então, por que essa dívida aumentou? Por que a gente tem uma dívida se eu estou retendo e repassando? Posso ver com o contador aqui? Claro, por favor. Na verdade, eu estou buscando uma explicação, tá? Por enquanto é isso. Essas são posições atualizadas, né? Tem um ano, é 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019. Mas existe. Mas ele tem atualização, correção monetária. Tem a correção monetária, né? Mas aí ele tem mais competência para... Dona Lair, a questão da pavimentação dos bairros aqui do Aldeias, dentro da tabela 3, o valor que ainda nós temos aqui de dívidas são 4.663.000, é isso não? Exatamente. É a posição 31 de 12. 31 de 12, né? Certo. Tá? Isso já está sendo pago. Já está sendo amortizado. E o valor dessa amortização, a senhora tem um valor de amortização que foi pago disso aqui? Já? O Abel, o Ailton, desculpa. Da amortização desses 4 milhões aqui, tá. já foi pago quanto? Não, 4 milhões passou de 2019 para 2020. Tá. Então, mas quanto que já foi já? Aqui, ó, de 2018 para 2019, eu tenho aqui. 3.900. Quanto que já foi pago já? Não, foi pago 330 mil. Então, do primeiro empréstimo do Aldeias e Esperança, Foi pago 330 já foi pago 330 mil reais, é isso? Isso. Exatamente. Foi. Só que houve uma inspeção de 1.017.000. Ah. Vou seguir o raciocínio aqui. Ó. Saldo 2018, 3.962. Correto. Aí houve uma inscrição de 1.017.000. Então, porque ela depositou o dinheiro na conta da prefeitura. Depois amortizou também. Esse 1.017.000 seria o quê? Seria novos repasses. Novos repasses. Novos repasses. Isso. Tá. Amortizou 330 mil. Teve uma pequena correção de 998, aí parou nos 4.673. Tá. E do termo aditivo que nós aprovamos também aqui, O objetivo não teve nada. ainda não teve nada ainda de desconto de... Nós estamos no período de carência. Está no período de carência ainda, né, Tá. dona Maria? Tá. Vai começar a pagar em setembro. Vai começar a pagar em setembro, então, esse termo aditivo aqui começa a pagar em setembro. Tá. Outra coisa, Serra do Palmital, que são precatórios, que a gente está vendo aqui que nós temos aqui, dentro dos precatórios, a prefeitura ainda tem um valor de débito de 39 milhões, é isso? Não, 30 milhões. 30 milhões. Certo, 30.619.000. Isso. Ainda falta da Serra do Palmital 16 milhões? 16 milhões. Essa de 2018 também seria terceiros. Seria terceiros da Serra Palmital, que seria do Dinamarca. O segundo... Tem um segundo tem ainda? O segundo. Tem um seria segundo ainda? 6.300. Ah. Então, E do Tribunal de Justiça? 7.900.000. Esse seria 7.900.000, que dá um total de precatórios de 30.619.000, que a prefeitura ainda tem de dívida consolidada de precatórios. Exatamente. Correto ou não? Se somando só para a gente fazer aqui mais ou menos a questão de dívidas,
somando-se A dívida do contrato? do Inhamocinha, Panorama e Aldeias Esperança, daria 39 milhões. Exatamente. Vamos arredondar mais ou menos. Arredondando 40 milhões Arredondando de dívida. 40 milhões que a Prefeitura teria hoje de dívida consolidada para ser paga. É isso ou não? É exatamente isso. A 40 milhões. coluna 2018 e a coluna 2019, aqui é um comparativo, mas lógico que tem inserção e amortizações, né? Então tem toda essa movimentação para ser feita. Tá. E só para a gente voltar aqui, o Marcelo colocou muito bem a questão do imposto de renda, que deu um salto, né, Marcelo? Ficou meio dúvida, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a questão da Fusan, hoje, na Fusan, hoje nós temos, se eu estiver errado, aí o Celso me corrige, aproximadamente não, está sendo colocado aqui, uma dívida de 43 milhões. Vamos arredondar para não falar. 43 milhões, isso que é a dívida. E que no total, hoje, somando dívida contratual, de Desenvolve, Caixa Econômica Federal, Carro e Mocinha, precatórios e mais Fusan, hoje nós temos uma dívida consolidada de 83 milhões de reais. Exatamente. É isso que a Prefeitura tem? 83 milhões. Obrigado. Logicamente que essa dívida, é bom salientar, que é uma dívida a longo prazo, porque os precatórios, ele está no regime especial, que a gente tem aí uma dívida da modalidade longo prazo. Eu gostaria de anunciar a presença do senhor deputado Davi Soares, do Democratas. Agradeço a presença do mesmo, a nossa audiência pública. E consignata, Denise, a presença do deputado Davi Soares. Mais alguma pergunta? Vereador Marcelo. O Celso está vendo a formalização daqueles 4? Quer aguardar mais um pouquinho? Se caso tiver alguma dificuldade, pode formalizar e mandar, encaminhar para o meu gabinete, para os vereadores da casa também. Acho que é um instantinho só que ele acho que já vai poder responder, Marcelo. O que acontece? Essa dívida é antiga também, né? Foi uma apropriação indébita que fizeram lá atrás, reteram de funcionários e não pagaram. Então, gerou esse passivo. Em 2018, eles não atualizaram a dívida nem de 2017 nem de 2018. E foram atualizar tudo em 2019. Então, hoje é um parcelamento, pago de 200 parcelas. E ele varia de 24 a 26 mil, dependendo da taxa Selic, então vai variando. E essa atualização é tudo atualização de 17 e 18. Essa diferença grande. Eu posso te mandar isso por favor, detalhado. Então houve uma apropriação em débito. Isso, se eu não me engano... Porque como é repasse, retenção de funcionários... isso é da cadeia, né? Mas eu acho que foi de 2000 e 2002, eu acho. Se eu não me engano. Se eu não me engano, também tem... Presidente da época tem vinculado ao processo, deu problema. Tá bom. Mas eu posso te passar isso detalhado. Até para a gente poder explicar o porquê desse aumento. Mas essa é uma dívida que está sendo paga mensal. Tá ok. Por enquanto. Vereador Jaime Costa, tranquilo? Alguma pergunta? Não. Eu gostaria de passar mais uma posição também. Fica à vontade, secretário. Do resultado, falando um pouco do resultado nominal, tá? Porque quando a gente fala do resultado primário, seria todas as receitas menos as despesas correntes. O resultado nominal, ele inclui todas as receitas e despesas financeiras. É bom salientar aqui que nós passamos, na posição de 31 de dezembro de 2019, um restos a pagar no montante de 14 milhões,7. Isso da Prefeitura e da Fusan 6,5, totalizando aí 21 milhões. Isso, eu quero mostrar também que só no mês de janeiro e fevereiro, até dia 15 de fevereiro, a gente já amortizou esse restos a pagar no montante de 80%.
Por quê? Porque o Restos a Pagar, ele tem todos os compromissos que a gente tem de vigência, de pagamento mesmo, vencimento, de Fundo de Garantia INSS, os outros compromissos com fornecedores, com vencimento em janeiro, a própria educação, que teve todos os fornecedores com restos a pagar para janeiro. Então, tem que analisar o que é atraso e o que é efetivamente vencimento do ano seguinte. Então, os 14 milhões da cada prefeitura, basicamente 11 milhões já foram liquidados. Tá? Então, nós saímos de um resultado nominal de uma dívida líquida de 2018 de 83 milhões e estamos com 76 milhões, gerando um resultado nominal de 6 milhões e 800. Tá? É mais um indicador forte para a gente analisar e temos que respeitar a disponibilidade de caixa. Tá? Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu agradeço a presença dos representantes do Poder Executivo, bem como de todos os presentes, e declaro a presente audiência encerrada. Boa tarde a todos.